Rapaziada, é o seguinte, eu vou mostrar pra você agora algo bem possível, tá? Bem possível de acontecer, que é de você ter uma proposta de redação em que você tem como opinião um famoso depende. É até interessante se falar isso, porque tem professor que fala que não pode colocar nada positivo e negativo. Mas às vezes você tem, a sua opinião é essa, você acha que sim, tem lá um lado positivo, que sim, tem lá um lado negativo, tudo bem? Então, se você tem esses dois lados, como é que você estrutura a sua redação? Como é que eu vou fazer a minha redação? Então você vai mais ou menos da seguinte maneira. Primeiro, introdução vai ser o que mesmo? Você já sabe, primeira parte vai ser o assunto. Você já tá de saco cheio, né, cara? Fé, coragem, meu irmão, vamos lá. A gente tá falando de tirar nota 1000 no Enem. Eu quero que você tire 1000 no Enem, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, faça a apresentação do assunto. Segunda coisa, apresentação do tema. Terceira coisa, a apresentação da minha tese. Qual que é a minha tese? Depende. Tem lado que é legal, tem lado que não é legal, tem lado que é positivo, tem lado que é negativo. Conseguiram entender ou não? Beleza? Tá. Eu posso fazer a apresentação do tipo assim, né? A discussão desse tema envolve uma ambiguidade, ou então a discussão desse tema envolve uma dicotomia, ou a discussão desse tema envolve uma análise dupla, tá? De aspectos positivos e negativos. Beleza? Joia. Bom, como é que fica o meu parágrafo de desenvolvimento? Primeira parte do parágrafo de desenvolvimento, um tópico frasal, indicando que você vai falar sobre o lado positivo. Indica quais são as causas, quais são as consequências, uma comprovação e uma ilustração. Lembra que ilustração, caso você tenha. É importante que você tenha causa, consequência e comprovação, tá? Segundo, um tópico frasal negativo, indicando quais são as causas, quais as consequências, qual a comprovação e ilustração. Tudo bem? Botinho ficou meio parecido. De novo, brother, faça a mudança ali, tá? E a última parte que a gente vai ter vai ser a conclusão. A conclusão vai ter uma característica bem peculiar, tá? Pelo seguinte, você vai retomar os dois lados, indicar que tem um lado positivo e tem um lado negativo, tudo bem? Vou fazer um resumo daquilo. E vai indicar para o lado negativo uma solução, ou seja, aquela intervenção conhecida. Mas não impede também de você fazer uma espécie de um elogio ao que é positivo ou um prognóstico do que é positivo. Só toma cuidado. Se o seu prognóstico for mais importante ou tomar mais espaço que a sua solução, você vai ter problema com a nota daquela intervençãozinha. Tudo bem? Beleza? Pois bem, gente, o que a gente está mostrando aqui para vocês são algumas possibilidades de organização do seu texto. Obviamente que nós temos muito mais possibilidades, outras tantas possibilidades para você fazer o seu texto. Mas a nossa ideia é que você consiga resolver a sua redação com agilidade e com competência. Então nós encerramos aqui a sua organização da seguinte maneira. O nosso módulo de organização é um módulo que antecede o módulo da escrita. Se você percebeu, eu não falei nada sobre escrita com você ainda, tá? Vamos falar a partir do próximo módulo, tá? Beleza? Mas o que a gente aprendeu aqui? A gente aprendeu o seguinte, que quando eu vou fazer um texto dissertativo para a prova do Enem, eu preciso ter uma problematização, eu preciso ter uma causa, uma consequência, uma comprovação e uma solução. São os elementos necessários. Como é que a gente vai trabalhar então se a gente tiver somente um problema? Primeiro, introdução, apresentação do problema, primeiro parágrafo de desenvolvimento, causa, segundo parágrafo de desenvolvimento, consequência e na minha conclusão eu coloco a solução. E se eu tiver mais do que um problema? Apresento na minha introdução quais são os dois problemas e faço microdissertações nos meus parágrafos de desenvolvimento. Ou seja, problema, causa, consequência, comprovação e solução em cada um dos parágrafos. E a terceira possibilidade, eu devo fazer uma redação avaliando aspectos positivos e negativos, avaliando aquela ideia de depende, existem coisas legais e coisas não tão legais, e também trabalhando com o quê? Dentro dos parágrafos, causa, consequência, comprovação, ilustração. Tudo bem? Beleza? Isso daí já te norteia para fazer a redação. Isso tudo vai fazer com que você tenha uma redação mais rápida. No próximo módulo, portanto, a gente vai começar a trabalhar com a escrita. É isso aí, estamos acabando o nosso curso aqui. Um abraço!